Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta sexta-feira, dia 4 de outubro, nós estamos recebendo, com muito prazer, promotor de Justiça de Urbanismo e Meio Ambiente de Santos, Dauri de Paula Júnior, e o colega jornalista, professor, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora, com a jornalista Paula Paparelli, as manchetes de jornais e sites. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Brasília dá sinal verde à região no Pacto de Mobilidade. Na Folha de São Paulo, Tribunal Superior Eleitoral veta a rede. Marina tem até amanhã para aderir a partido. No Estadão, TSE veta a criação de partido e Marina define hoje seu futuro. No Santa Portal, Comissão de Transportes realiza reunião nesta quinta. No site do Boc News, lei proíbe utilização de fogos de artifícios em locais fechados. No G1 Santos e região, polícia encontra corpo de fotógrafo Paulo Freitas. E no portal da UOL, após registro da rede negado pelo TSE, Marina define hoje futuro político. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e conforme o esperado, a rede Sustentabilidade da ex-senadora Marina Silva não obteve o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, que indeferiu o pedido, acompanhando dessa forma a manifestação, o voto da ministra relatora e também o parecer do Ministério Público, sob o argumento de que a rede Sustentabilidade não cumpriu um dos requisitos básicos exigidos pela legislação, que é do número mínimo de filiações. Com essa decisão do TSE, resta a ex-senadora Marina Silva e ela tem prazo até amanhã definir se pretende ou não se filiar a qualquer outra agremiação, objetivando com isso a candidatura à presidência da República. Marina Silva, como se sabe, está muito bem situada nas pesquisas de intenções de voto. Ela hoje está no segundo lugar, apenas ultrapassada pela presidente Dilma Rousseff. Se, no entanto, a ex-senadora não se filiar a qualquer agremiação até amanhã, ela evidentemente estará fora da disputa do pleito do ano que vem. E com isso, sem dúvida, vai favorecer a candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff, que poderá até, se o cenário de hoje for mantido, poderá até vencer o pleito no ano que vem, no primeiro turno. No programa de hoje nós vamos falar também de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável e de temas polêmicos aqui da região, como o VLT, o veículo leve sobre trilhos, e o túnel sobre o estuário ligando Santos a Guarujá. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo para hoje e também o movimento de estradas e balsas. Paula. Chico, a chuva não para e, segundo o Climatempo, a situação continua a mesma pelo menos até terça-feira. Céu nublado com pancadas de chuva no decorrer do dia, com mínima possibilidade de abertura de sol no fim de semana. A temperatura varia entre 18 e 24 graus em Santos. E a tábua das marés. As ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito intenso na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 20 e 17 do 13 ao 10, por excesso de veículos. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido São Paulo. As pistas sul para quem vem sentido litoral. A chegada a Cubatão está com movimento intenso por conta do excesso de caminhões. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações e o tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera.
E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe do programa questionando os nossos convidados. São 8h11. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o promotor de Justiça de Urbanismo e Meio Ambiente de Santos, Dauri de Paula Júnior. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Oi, gente, eu sou o Teleco, agora criança. E eu, Teco, agora criança. E esse é o Telecão, o nosso super amigão. E agora a gente vai se encontrar na Santa Cecília TV. A gente e toda a nossa turminha. Ah, tem também o professor Nabuco e o Sapo. Esperamos você! Teleco, Teco, na Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo nesta sexta-feira, dia 4 de outubro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o promotor de Justiça de Urbanismo e Meio Ambiente de Santos, Dauri de Paula Júnior, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chalub. E vamos ver agora o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Os ambulatórios de especialidades médicas, conhecidos por AMES, da Secretaria Estadual de Saúde, passam a funcionar aos sábados a partir deste fim de semana. A Baixada Santista conta com 2 unidades, uma em Santos e outra em Praia Grande. É o que vamos acompanhar na reportagem de Tatiana Marques. Rosana tem problemas nas articulações. Nem sempre consegue vir a um ambulatório de Praia Grande durante a semana, mas agora vai poder passar pelo médico aos sábados. Ajuda muito, porque a população precisa de mais cuidado, né? Às vezes trabalha a semana inteira e só tem um sábado para vir ao médico, né? Vai ajudar muito. O AME de Praia Grande realiza por mês cerca de 7.000 consultas, fora 1.500 exames. Com funcionamento aos sábados, a expectativa é aumentar 1.000 consultas e outros 400 exames a cada 30 dias, já que o local atende 7 cidades da região metropolitana da Baixada Santista. As especialidades: cardiologia, oftalmo e ortopedia. Tem muita gente que às vezes está trabalhando, né, na semana e aí, às vezes tem que faltar do trabalho, né, para poder vir fazer a consulta. Eu acho que vai ser ótimo. O ambulatório de especialidades de Santos também vai funcionar aos sábados para atender os pacientes que vêm dos postos de saúde. Aqui são realizados cerca de 35.200 consultas a cada 6 meses, mais de 3.000 pequenas cirurgias. Com a abertura aos sábados, vai oferecer 160 consultas a mais e 624 exames extras, das 7 da manhã às 5 da tarde.
Está aí a reportagem, uma bela iniciativa que deve ser elogiada, deve ser cumprimentada, deve ser já o início do trabalho do secretário de Saúde, Davi Uip, que conhece muito bem a região, coordenou a questão da saúde na região, conhece bem, portanto é uma bela iniciativa aí que vem favorecer os pacientes de toda a nossa região, sobretudo os pacientes SUS do Sistema Único de Saúde. Promotor da URI de Paula Júnior, agradeço muito a sua presença, muito bom dia. Obrigado a vocês pelo convite. Como é que o senhor vê essa iniciativa dos exames passarem a funcionar aos sábados? Eu acho que a saúde pública é um direito do cidadão, né? Já é uma iniciativa que já deveria estar implantada há mais tempo e me parece que pela dificuldade que se tem com os serviços de saúde é necessário otimizar, né? Então, claro, se eles pudessem funcionar 24 horas, se eles pudessem funcionar aos sábados, eu acho que isso é o que vai garantir para a população amplo acesso à saúde, que é a garantia constitucional. Sem dúvida é um avanço, isso pode realmente, como disse o doutor Dauri, ser aprimorado, ser aperfeiçoado pela Secretaria de Estado da Saúde. Professor Chalui, muito bom dia, muito obrigado pela presença. Obrigado, Chico, bom dia telespectadores da Santa Cecília. Realmente eu acho que foi uma iniciativa muito positiva. Aliás, algumas clínicas, inclusive particulares da cidade, já estão adotando horários alternativos para que as pessoas possam utilizar equipamentos, possam ir fazer uma consulta. É o sinal dos tempos modernos, né? Mas eu gostaria de aproveitar essa questão da saúde e colocar uma questão para o doutor Dauri. Onde é que o meio ambiente, doutor Dauri, ele auxilia diretamente na melhoria da saúde das pessoas? O senhor está com uma experiência já de muitos anos aí atuando como promotor de meio ambiente, quer dizer, o senhor já acompanhou vários casos na nossa cidade. Onde é que o meio ambiente, porque as pessoas não fazem muita relação às vezes com a questão do meio ambiente e com a questão da saúde. Onde é que existe esse ponto central aí que o meio ambiente, quando está saudável, ele pode produzir também melhorias para a sociedade? Todo o enfoque ambiental é voltado exatamente para a saúde, né? A própria Constituição, quando trata do meio ambiente, fala que o meio ambiente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida. E um exemplo é o grau de estresse da cidade, através de ruído, da poluição urbana, né, que causa malefício à saúde. A própria questão do desenvolvimento da cidade como um todo, né? Então, concentração de poluentes também afeta a saúde das pessoas, com problemas respiratórios, já no âmbito maior, né, das mudanças climáticas, essa enorme variação entre temperatura, né, e que também causa prejuízo à saúde. Eu acredito que não tenha um único setor ambiental que a gente não tenha uma direta influência na saúde das pessoas, né? Portanto, preservar o meio ambiente é cuidar da saúde. Sim, preservar o meio ambiente é cuidar da saúde. Às vezes as pessoas não têm essa exata dimensão, né? Quando se fala num desmatamento, por exemplo, isso está relacionado com as manchas de calor nas áreas urbanas, na diminuição de área verde e consequente problemas de natureza respiratória. Isso está relacionado a própria segurança das pessoas em relação a um deslizamento, né, a aumento de áreas inundáveis. Então, sempre tem uma correlação. A gente não pode esquecer que o homem é um dos elementos da natureza, né? Ele depende dela para viver tanto quanto os outros animais. Doutor Dauri, discute-se muito a questão de como conciliar crescimento econômico e qualidade de vida, preservação ambiental, buscando-se, portanto, o sonhado e o ansiado desenvolvimento sustentável. Muita gente considera que alcançar o desenvolvimento sustentável é uma utopia. É possível? É viável se alcançar exatamente um nível de desenvolvimento sustentável? É possível alcançar o desenvolvimento sustentável. Não é uma tarefa muito fácil e exige a mudança de alguns paradigmas, né? E o principal mudança de paradigma é a avaliação dos impactos das atividades. Hoje, se a gente pegar um estudo de impacto ambiental de um empreendimento, dificilmente a equipe que vai fazer esse estudo aponta os danos irreparáveis, né? E sempre vai haver algum tipo de dano de natureza irreparável. Então, o primeiro lugar é saber a cada empreendimento o que ele vai causar de benefício, de malefício, sem
procurar esconder as coisas. Só se chega ao desenvolvimento sustentável quando se colocar na balança todos os aspectos, né? Sim. Para se chegar à melhor solução, aquela solução que cause o menor impacto. Toda a atividade humana, toda a atividade antrópica vai causar algum impacto ao meio ambiente. Né? Não existe ação humana que não modifique os aspectos naturais. Então, esse estudo é fundamental. Agora, existe assim, algumas questões que são colocadas, que existe um certo rigor, né, nessa questão da urbanização. Hoje a gente está vendo a cidade na expansão urbana para o alto, né, a gente está vendo a construção de prédios, e existe alguns fatores limitadores e até a atuação do Ministério Público nesse sentido tem sido eficaz, aí chamar atenção para esse problema e às vezes até atuar realmente de forma mais efetiva, impedindo alguns empreendimentos que sejam realizados. A parte dos defensores dos empreendimentos diz que também existe uma certa complacência, por exemplo, ao mesmo tempo que se exige um rigor muito grande desses empreendimentos, existe uma certa complacência, por exemplo, com as áreas que foram invadidas. Por exemplo, a gente tem na região de Santos várias áreas de manguezais que foram ocupadas, zonas de morros, de áreas de risco onde as favelas proliferaram, e houve uma certa complacência do Estado em relação a isso. Ao mesmo tempo em que se exige muitas limites para a urbanização, se deixa, ao mesmo tempo, que essas áreas sejam ocupadas por uma natureza, até necessidade humana, né? Como é que o senhor vê essa questão? O senhor concorda com essa ideia? Eu acho que esse é um exemplo absolutamente claro do que é o desenvolvimento sustentável. É claro que essas ocupações elas já vêm de bastante tempo, época que a legislação não tinha instrumentos adequados, mas hoje a legislação tem instrumentos adequados para que o poder público controle tanto a expansão urbana, a especulação imobiliária, quanto a ocupação dessas áreas. O Estatuto da Cidade, por exemplo, tem instrumentos que permite que o município estabeleça troca de potencial construtivo, né? Para que quem queira verticalizar nas áreas onde o poder público oferece todos os equipamentos urbanos, pague pela urbanização dessas áreas que estão degradadas, né? Infelizmente, a nossa cidade, ao optar por uma legislação extremamente benevolente em termos de potencial construtivo, não atrai interesse de ninguém para esse tipo de operação permitida pelo Estatuto da Cidade. Né? E há uma outra característica que a legislação ambiental ela faz uma distinção entre aqueles empreendimentos que têm interesse social e aqueles empreendimentos que não têm interesse social, que têm interesse meramente privado. Ela é mais rígida em relação aos interesses meramente privados e um pouco menos rigorosa em relação... Então, é possível você ter atividades para a população de baixa renda, a urbanização para a população de baixa renda, em áreas, por exemplo, consideradas de preservação permanente, né? Atividades públicas portuárias, por exemplo, em área de preservação permanente, quando de interesse governamental e, de repente, muito próximo dali, um outro terminal onde não se pode desmatar exatamente porque não tem um interesse público. Então, essa é uma diferença da legislação ambiental. Mas a divisão dos ônus e dos bônus da urbanização, que hoje está prevista em lei, né, o não ter essa divisão, não ter um controle do poder público sobre o que é a urbanização, né, que gerou essa disparidade, né? Na nossa cidade nós temos, na zona noroeste, áreas de ocupação subnormal quase com a população de Bertioga. E hoje é um problema regional, né? É um problema, sim, problema que acho que no país inteiro, né? O país inteiro vive esse tipo de coisa. Doutor Dauri, amanhã completam-se 25 anos da promulgação da Constituição Brasileira, no dia 5 de outubro de 1988. E um dos capítulos mais importantes é o capítulo reservado à legislação ambiental, que é considerada por muitos setores como uma legislação avançadíssima, de primeiro mundo, mas que não seria compatível com as necessidades e a realidade brasileira de geração de empregos e tal. E para muitos a legislação ela é considerada limitadora, restritiva do crescimento, enfim. Eu lhe pergunto, a legislação na sua avaliação como um especialista na matéria, ela é excessivamente rigorosa ou ela existe para limitar abusos e excessos?
A nossa legislação não é nem um pouco rigorosa, né? Eu diria que com a passagem dos anos, inclusive, sob esse argumento de que ela é muito rigorosa, ela perdeu, o Código Florestal foi o último exemplo, né? Muito do que ela precisava ser rigorosa. Na verdade, infelizmente, voltando ao tema do desenvolvimento sustentável, na legislação ambiental ela acaba sendo utilizada como instrumento indevido até de quem deveria estar trabalhando para o prol do meio ambiente. Eu dou um exemplo que é o Instituto do Estudo de Impacto Ambiental. O Estudo de Impacto Ambiental, o EIA-RIMA, né? O EIA-RIMA é um tremendo instrumento de licenciamento, onde se pode fazer todas as análises devidas, né, e aonde se viabiliza o desenvolvimento, né, é inerente à nossa atividade, à natureza do Brasil como um país capitalista, né, isso também está na Constituição. Sim. Só que esse instrumento, que deveria ser um instrumento pequenininho assim, para um empreendimento menor, maior, médio para um empreendimento. Não, ele criou-se, olha, a RIMA então é uma coisa difícil, muito demorada, daí se acabou criando a complicação, depois alguém resolveu, não, então vamos simplificar o estudo, e daí você tem situações em que você vai questionar o estudo, porque ele ficou mal feito, porque ele não teve o rigor necessário, né? E assim, basta navegar pela internet para verificar que em outros países, eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, que é um país bastante liberal, sim, né? Em cidades infinitamente menores do que a nossa, né? Esse tipo de estudo é corriqueiro, né? O Conselho Municipal de Desenvolvimento, para cada novo empreendimento, exige esse estudo, né? Para a construção de um hotel, para a construção, e sem que isso cause nenhum transtorno para ninguém. Grande problema. E a comunidade entende o que está acontecendo, né? Participa. Nós temos um exemplo clássico que a gente pode citar, é o caso, por exemplo, de Dubai, em que se construiu uma cidade inteira dentro, avançou no mar, né? E nós tivemos um problema aqui, por exemplo, em Bertioga, quando se quis fazer a marina, né, o empreendimento da Riviera de São Lourenço, que foi impedido de fazer uma marina, que na verdade era um trecho, né, que ia ocupar para reservar a área para a marina, e não foi impedido de fazer, até por questões ambientais, e a gente vê em outros lugares do mundo, que é o caso de Dubai. Você vai em Salvador, tá, marinas em toda a orla. Exatamente, quer dizer, esse desequilíbrio, né, que acontece. Agora, em Santos especificamente, o senhor tem a sua base do seu trabalho aqui em Santos. O senhor apontaria qual o principal problema, a sua preocupação hoje é questão ambiental na cidade de Santos? É o desenvolvimento urbano da cidade, né? Eu acho que hoje não tem mais tempo para pensar a cidade para o futuro. Tem que ser pensado já nesse momento, né? E precisa ser uma mudança de pensamento bastante radical. Senão, mais alguns anos, não vai conseguir circular pelas ruas da cidade. Nós não temos áreas de expansão, né? O nosso sistema legal, com divisão por municípios, torna a tarefa do administrador cada vez mais difícil, porque Santos, a região da Baixada Santista, ela está se comportando como uma única cidade, né? Concentrando as classes mais altas em Santos, e isso torna muito difícil a administração. Eu dou um exemplo, o Colégio Canadá, né? Que pouca gente estuda em escola pública no bairro da Vila Rica para fazer no ensino médio. Então é uma escola que está subutilizada, num espaço fantástico, sim, né? Um bem protegido, claro, uma enorme memória da educação brasileira, né? Não é nem santista, é brasileira, e que está subestimado, porque é uma escola pública no lugar errado, né? Então é muito difícil essa dinâmica da região que preocupa bastante, né? Isso, claro, que tem os aspectos das áreas protegidas, que também estão incluídas na necessidade da avaliação dessa expansão, né? Até onde pode haver o crescimento das áreas portuárias, até onde esse crescimento
tem que se restringir, se chegar à conclusão de que não tem mais espaço para expansão, até onde as áreas têm que ser otimizadas para que, as áreas já existentes sejam melhor utilizadas. O aspecto da mobilidade também é extremamente importante. Mas olha, doutor Dauri, sobre mobilidade nós vamos falar mais no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo, peço a sua licença. Voltamos já com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Aproveite a maré de felicidade. No aniversário da Macuco, compre um apartamento e ganhe um cruzeiro. Acesse o site, conheça os empreendimentos, faça um ótimo negócio e uma boa viagem. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo nesta sexta-feira, dia 4 de outubro. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o promotor de Justiça de Urbanismo e Meio Ambiente de Santos, Dauri de Paula Júnior, e o colega jornalista, professor, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação, Humberto Chalub. E vamos agora a uma pergunta de um telespectador. Paula. O Paulo da Aparecida, Chico, ele faz a seguinte pergunta, enviada inclusive por e-mail, que você de casa também pode enviar através do je@infocom.com.br e participar do programa. A pergunta é a seguinte: minha mãe mora na Ponta da Praia e tem tido frequentes crises de rinite. Como controlar a poluição causada nos bairros próximos ao porto pela movimentação de cargas de grãos? Essa é uma questão recorrente, viu? Essa é uma questão recorrente. As pessoas reclamam muito disso. O Ministério Público vem acompanhando isso já há algum tempo, da opinião, tanto nós como a CETESB, que tem feito o acompanhamento e o monitoramento dessa questão do ponto de vista corretivo, é de que há incompatibilidade entre o exercício da atividade e a localização de onde ela está. Sim. Por melhores que sejam os sistemas de controle de poluição, o tipo de atividade está em local inadequado, né? Então é muito difícil fazer o controle. A população sofre muito, viu? Sim, a população sofre muito e com a verticalização do bairro, ela vai sofrer ainda mais porque a altura que o poluente, né, pelo tamanho da partícula que o poluente fica no ar, vai atingir diretamente os imóveis, coisa que quando eram residências térreas ele demorava um pouco mais para precipitar, né? Nós temos exigido das empresas a melhoria da condição. A CETESB tem atuado de forma bastante rigorosa nesse caso. Trouxe para Santos estações para medir a qualidade do ar, porque no controle da poluição eu preciso ter padrões de qualidade para poder ter uma atuação mais efetiva sobre o poluidor. Então nós não tínhamos isso, não havia necessidade. Então foram instaladas essas estações, há um tempo necessário para que sejam feitas as medições, para que se possa ter resultados que não possam ser contestados, né? Já está na fase final dessa avaliação.
E com isso vai ser possível tomar providências, inclusive para interditar os terminais, que eu acho que essa é a única providência no estado atual da situação. Né? A Secretaria de Meio Ambiente do Guarujá, que é comandada pelo Hélio Lopes, professor aqui da casa, e então, que foi nosso assistente técnico durante muito tempo, ela exigiu de alguns terminais lá no Guarujá a utilização de métodos de controle e que parecem que estão sendo considerados efetivos. Né? Se caso esses métodos de fato se demonstrarem efetivos, então vão ser exigidos aqui também, né? Esse método evita aquela nuvem de poeira que sai quando o navio é carregado, tanto para a soja, como para o milho, como para o açúcar. Agora, o problema não é também só da partícula, né? Também existe muito resíduo que vai para o mar, né? Quer dizer, que chega através do estuário, né? No carregamento, quando o vento está voltado para a cidade, a população sofre com essas partículas. Sim. Quando o vento está voltado para o mar, elas precipitam no estuário. Né? Em relação ao ambiente marinho é menos preocupante porque são cargas orgânicas, não são tóxicas, não tem um problema muito maior em relação a isso. O problema em relação aos moradores é que essas partículas são inaláveis. Né? Então podem causar os problemas de saúde, como a telespectadora colocou no ar. É importante, inclusive, que as pessoas, eu gostaria até aproveitar para fazer esse alerta, para que as pessoas, quando procurem o serviço de assistência à saúde, para reclamar de rinite, para reclamar de bronquite, problemas respiratórios, né? Peçam para que fique registrado aquilo que associam ao problema. Porque quando se tenta fazer estatística de atendimento à saúde para mostrar que aquilo está causando problema à saúde das pessoas, a gente não consegue o dado estatístico. Sim. Porque a pessoa, olha, eu estou com rinite, trata a rinite pontualmente, mas o médico às vezes não fica nem sabendo, não considera essa possibilidade, conste a origem do problema. Né? Doutor Dauri, também existe muita queixa a respeito também da poluição gerada pelos caminhões, que muitos caminhões que chegam ao porto, principalmente naquela região, eles vêm descalibrados, quer dizer, o controle dessa poluição gerada pelos gases emitidos pelos caminhões, o que parece, acho que falta um controle, né? Que a lei existe, não é verdade? Agora, o estado dos caminhões que a gente vê... Para a carga de grãos, eu não acredito que esse seja nenhum problema. São caminhões pesados, né? Para carregar dupla carreta, são veículos novos, diferente do que faz, por exemplo, o açúcar, sim, são caminhões velhos, mas o de grãos, que é o que vai para a ponta da praia, a poluição gerada pelo caminhão é porque ele tem muita perda do material, né? Esse material cai no chão, o caminhão tritura e ressuspende. Né? Então, esse problema gerado pelos caminhões tem sim. Né, a ressuspensão, mas a poluição do diesel do caminhão, da falta de manutenção dos veículos é incompatível com a própria logística do que é feito ali. É muito difícil, né, esse tipo de avaliação. Nós pedimos para que a CETESB avaliasse todas as fontes possíveis, né, mas o que tem apontado os estudos é que as fontes são de origem orgânica, né, ou seja, fruto dos terminais de grão mesmo. Falando em transporte, doutor Dauri, como é que o senhor está vendo, está acompanhando, enfim, o Ministério Público, o túnel, quer dizer, o projeto do túnel sob o estuário ligando Santos a Guarujá? Diversos traçados, inclusive este último agora, que parece que é o que vai ser adotado pelo governo do estado, é exatamente o túnel ali junto ao estuário Macuco, provocando desapropriações de centenas de casas em Santos e também em Guarujá, fazendo a ligação até Vicente Carvalho. Como é que o Ministério Público está acompanhando essa questão? O Ministério Público tem que acompanhar essa questão através da análise do estudo de impacto ambiental que é necessário para fazer uma obra dessa natureza. Sim. O estudo de impacto ambiental, ele começa com a primeira análise. Vale a pena fazer a obra? Então, fazer ou não fazer. A hipótese do não fazer tem que constar do estudo e quais são as consequências positivas e negativas do não fazer. Depois, decidindo pelo fazer, né, apontando o estudo pelo fazer, de que forma fazer com o menor impacto possível. Né? Então, isso tem que ser levado do ponto de vista técnico, né?
isso precisa ser levado do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista social. O que é do ponto de vista social? Há necessidade também de se respeitar o sentimento de pertencimento que as pessoas têm com determinada região onde moram. Né? Das casas populares. Isso precisa ser levado em consideração no projeto e vai influenciar, e pode influenciar inclusive no custo do projeto. Né? Se tecnicamente este é o melhor traçado, se o estudo definiu que, eu não estou dizendo que sim, eu estou dando a orientação, certo? Definiu que é necessário para o túnel, a ligação, mais uma ligação seca, porque nós já temos uma ligação seca através da Piaçaguera. Né? Então, não é a ligação seca, é mais uma. Se ele é necessário, definido que é necessário, que este é o melhor trajeto, então precisa ver como é que se vai minimizar os outros impactos. Né? Em obras dessa natureza, em outros locais, se optou, por exemplo, por ampliar a área de desapropriação, criar um novo bairro naquela área para abrigar todas as pessoas no mesmo local para que mantenham a condição de pertencimento. Né? Isso eleva o custo da obra? Sim, isso eleva o custo da obra, mas é uma medida mitigadora em relação a esse aspecto social. O principal em relação a essa ligação de túnel e outras obras viárias que estão previstas para a cidade é a inexistência de uma correlação entre as diversas obras, também levadas em consideração no estudo de impacto ambiental, e a lei já o exige, para que a gente saiba como é que vai se movimentar a cidade quando essas obras estiverem prontas de forma global. Entendi. Se nós vamos ter um travamento... E o aspecto da região toda, porque envolve a região toda, não é apenas uma cidade. Se áreas que hoje são residenciais vão passar a ser áreas de passagem, né, e, portanto, incompatíveis com a natureza residencial, né, e esses aspectos que, infelizmente, são muito mal abordados nos estudos de impacto ambiental, precisam ser isso que nós vamos velar para que aconteça. O que tudo indica, esse túnel vai favorecer os veículos leves. Acho que se pensasse na expansão do porto, na verdade, eu creio que o local ideal para o tráfego de caminhões seria o Valongo, aquele trecho ali. Cidade, né? O caminhão não vai sair lá do Valongo para vir atravessar aqui, se ele pode pegar a Piaçaguera. Seria ligação econômica, né? Porque essa aí é exatamente. Agora, o que há uma necessidade, eu creio que em razão da expansão das cidades, a gente vai ter que fazer uma ligação, em qualquer momento vai ter que ser feito. Se vai ser o túnel, se vai ser a ponte, né? A gente vê que outros lugares do mundo já evoluiu muito nesse sentido, né? Quer dizer, não há progresso sem impacto, né, doutor Dauri? Infelizmente, agora, acho que essa análise tem que ser feita. Agora, eu queria entrar na questão do VLT, também, que é o que tu indica aí, é mais um ponto aí de polêmica na cidade. Como é que o senhor está vendo essa questão da implementação do VLT? O senhor acha que o traçado, realmente, agora o pessoal ali, representante da região da Glicério, tem já colocado algumas questões, que a colocação do trem no meio da pista... Fizeram um abaixo-assinado para manter no local, né? Porque também ninguém quer a feira na porta de casa, né, Darí? Porque a feira também vai ter que sair dali, né? Aliás, Santos é uma das poucas cidades do mundo que eu conheço que tem feira em avenida de trânsito intenso, né? Então, como é que o senhor vê essa questão? Me permitiria agregar, o senhor respondeu, Darí, porque o senhor falava exatamente da integração de todas essas obras. O túnel, esse túnel, vamos dizer, de ligação que está sendo previsto, estabelece também o VLT no projeto, quer dizer, ciclovia, pedestres e tal, e também o VLT fazendo a ligação com o Guarujá. Por favor, doutor Darí. Eu acho que todas as obras de integração regionais são importantes para a cidade e para a região. VLT, túnel Zona Leste, Zona Noroeste, túnel Guarujá, Santos. Não consigo, de todos os projetos que a gente teve oportunidade de conhecer, não consigo imaginar compatibilidade com ponte. Né? O nosso canal é muito estreito para a altura que a ponte teria que ter, então tem que ser túnel mesmo. Quanto a isso, eu acho que não tem nenhuma possibilidade de pensar em outro tipo de
de instrumento, mas precisa ficar muito claro qual é o uso. Né? Se o uso é a ligação entre as cidades, para que de fato as cidades se comportem como uma grande metrópole, né? E o sujeito possa morar no Guarujá e trabalhar em Santos, né? Ou vice-versa, para que haja melhor mobilidade, então isso precisa ser analisado do ponto de vista da mobilidade. Né? Como é que vai se coordenar todas essas vias? Nós vamos ter uma nova grande via expressa ligando a Imigrantes, via São Vicente, túnel leste-noroeste, Santos inteiro. Até porque vamos ter um aeroporto agora, parece que agora dessa vez vai autorizar. E túnel, havendo essa via expressa cortando a cidade, essa via expressa vai causar que impacto. Qual das nossas vias de hoje vão se transformar nessa via expressa e qual é o impacto disso para a cidade? Isso tudo tem que ser objeto de estudo. Claro. Não dá para fazer uma obra aqui, uma obra ali e depois tenta amarrar as coisas. E a crescente é a entrada da cidade ainda, hein? Sim, a entrada da cidade, a Avenida Perimetral, né? Todas essas obras são extremamente importantes. O Ministério Público não é contrário a nenhuma delas, muito pelo contrário, é favorável à necessidade dessa integração, mas tem que ter os estudos necessários para que a gente não tenha conflito entre o que pensa o governo do Estado, o que pensam as prefeituras. O que serve para uma cidade pode não servir para outra, tudo isso precisa ser levado em consideração. Né? Então, eu acho que o VLT é um bom exemplo desse tipo de obra. Quando se fez a segunda pista da Imigrantes, o governo da Secretaria de Estado dos Transportes elaborou um estudo de quais seriam as obras complementares à segunda pista da Imigrantes, para evitar o que o estudo dizia que seria um caos no sistema viário da região, a partir de uma data que eles entendiam como remota, né, a longo prazo, que era 2012. Dessas obras, uma única foi feita, que é a Ponte Estaiada, todas as outras ainda não foram feitas e nem poderão ser feitas, porque o VLT vai passar por onde estava projetada a avenida em São Vicente. Né? Então, tem que buscar outra alternativa, é possível buscar outra alternativa, mas assim, esse projeto público não foi levado em consideração quando se fez o segundo projeto público. Né? Isso para falar da área de São Vicente. Agora, não é a minha área de atuação, é só para... Essas obras complementares, só para não perder a oportunidade, não é responsabilidade de quem deveria fazê-las e não fez até agora? Sim, sim. Porque acho que está atrasado em fazê-las, né? Sim. Tanto que agora, com melhoria das condições econômicas da região, do país, né? Gerando maior... Me lembro há uns 10 anos, doutor, já se falava nas obras complementares da Imigrante, quando foi da inauguração da Imigrante, não saiu nada. Olha, não é necessário, não é necessário, nós temos aqui um e fator vai se empurrando com a barriga, a verdade é essa. Mas nós temos um fator complicador, que é essa coisa do porto ser gerenciado pelo governo federal, né, as rodovias pelo governo do Estado, e você tem a municipalidade. Nós temos 3 agentes que, dependendo de que bandeira eles defendem, eles acho que até que progrediu, acho que a ideia do entendimento, porque o porto, a bem da verdade, sempre teve de costas para a cidade. Né? O próprio problema está sendo gerado agora, devido à expansão portuária, é ótimo, o país cresce, a gente está contente que as coisas estão evoluindo, o progresso econômico pode trazer benefícios sociais, mas gera um impacto brutal, e quem está nas cidades nunca foi ouvido. A verdade tem que ser dita, né? E isso também corroborou para isso, quer dizer, não houve entendimento nesse sentido, né? Os investimentos político, né? que são feitos no porto, eles são feitos à revelia do que vai acontecer na cidade. Então, eu acho que esse é um dos fatores que eu comentei. Nós precisamos pensar a região, as cidades como um todo. Não dá para cada um pensar na sua obra. Por exemplo, se for fazer o VLT no centro da cidade e o mergulhão, essas 2 obras não podem ser feitas ao mesmo tempo. Senão não vai ter local para passar o caminhão para acessar o porto. É um exemplo assim, bastante simples. Se as 2 obras começarem ao mesmo tempo, não tem lugar para passar caminhão. Né? Que bom para nós, né?
são situações assim muito simples de engenharia, né? Falta de espaço. É verdade. Mas, uma ilha com 33 quilômetros quadrados. Doutor Dauri, eu peço a sua licença, nós temos que fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida a continuar a debater esse tema. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Universitário, Espaço Unisanta. Seja bem-vindo ao Espaço Unisanta, não saia daí. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 4 de outubro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o promotor de Justiça e Urbanismo e Meio Ambiente de Santos, Dauri de Paula Júnior, e o colega jornalista professor Humberto Salud. E temos agora mais uma pergunta de um telespectador. Paula. Chico, é a Celina da Ponta da Praia, ela faz a seguinte pergunta ao Dr. Dauri. A diminuição da faixa de areia na Ponta da Praia tem solução? A dragagem do porto é o principal fator responsável pelo problema, doutor? Eu não posso afirmar que a dragagem do porto seja o principal problema, isso precisaria estar num documento técnico, mas todos os indícios de que é o principal problema, se não o único problema. Né? Eu digo o único problema porque a medição dos níveis do mar em função das mudanças climáticas são insignificantes para as modificações que estão acontecendo na Ponta da Praia. E a única obra com capacidade para causar o que causou e o que vem causando na Ponta da Praia é a dragagem. Esse tipo de obra tem isso como consequência. Né? Os estudos que foram realizados não tiveram um monitoramento oceanográfico contínuo durante o processo de obras, então houve uma falha de licenciamento em relação a isso. Sim. Quando a gente comentava a respeito do licenciamento ambiental, ele não é só antes da obra, ele tem que ser durante a obra e após a obra, claro. E isso não aconteceu. Né? Então, todos os indícios de que esta obra seja a responsável pelo que está acontecendo na Ponta da Praia. A gente sabe que a Prefeitura está tomando providências para a realização de estudos, né? O Ministério Público também tem um inquérito instaurado, também está acompanhando esses fatos, e há sim soluções de engenharia para esse tipo de situação, né? Mas também há necessidade de avaliar até onde há capacidade de suporte do meio em relação a essas obras de engenharia. Então, são dois aspectos que têm que ser levantados. O que fazer
para sanear já de acordo com a dragagem que já foi realizada e que é o novo padrão do porto. E também é possível se pensar em qualquer outro tipo de aprofundamento, né? Porque essa resposta vai inclusive direcionar se nós vamos ter novas dragagens no futuro ou não. Agora, a dragagem traz uma preocupação que é a questão dos metais pesados, né? Os sedimentos que durante tantos anos ficaram depositados lá no canal. Há algum estudo que verifique se houve esse impacto? Sim, eu acompanhei inclusive no Conselho Nacional do Meio Ambiente a elaboração da norma que cuidou desse assunto. Não foi a legislação brasileira das mais rigorosas, né? Infelizmente, o próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente trabalha também politicamente. Nós fizemos uma norma que tinha condições de maior confiabilidade na conferência e daí na reta final, na hora dos conselheiros votarem, teve algumas pequenas alterações de texto, né? Para permitir uma certa facilidade no monitoramento dessa dragagem. E essa norma garante que o material que está sendo disposto no mar e o material que fica em ressuspensão durante o período de dragagem não atinja níveis de toxicidade que possam causar prejuízo, né? Se esses níveis acontecem, não pode ser disposto no mar. A própria avaliação da dragagem é mais criteriosa. Então, a dragagem que está sendo feita em Santos não causaria nenhum tipo de problema. O estudo de impacto ambiental prevê o monitoramento do local de disposição do material dragado e prevê o monitoramento das áreas de dragagem, né? Então, quanto a isso, eu não acredito que nós tenhamos problema. O que nós podemos ter problema e o Ministério Público questionou essa questão, infelizmente houve o conflito federativo, né? Porque a ação está no Supremo, então fugiu do nosso controle, porque mais uma vez não se fez a avaliação da sinergia entre os diversos impactos. Então, aquilo que se estudou do local de disposição, né? Se um dia der contaminado, quem que responde? Todos vão responder. Eu paraliso o local de disposição em detrimento da dragagem do porto público, né? Porque haviam empreendedores privados, Cosipa, Embraporte, utilizando essa área para disposição do seu material dragado também. Então, isso não foi objeto de análise, mas o monitoramento vem sendo feito e as informações que a gente tem dos órgãos ambientais é que não teve nenhuma, tirando no começo da dragagem de manutenção do porto, que a CETESB detectou uma anomalia e suspendeu a dragagem por 3 meses, não houve mais nenhum episódio que tivesse a necessidade dessa medida. Doutor Dauri, nós já estamos nos aproximando do final do programa e tem aqui uma colaboração do nosso telespectador, o Uriel Vilas Boas. Agradeço muito a participação do Uriel mais uma vez, doutor Dauri. Ele faz uma pergunta ao senhor assim: como conscientizar, doutor Dauri, a comunidade de que ela precisa colaborar para a preservação do meio ambiente? É o caso do lixo jogado em qualquer lugar, a bituca do cigarro, o dejeto do animal nos passeios, a situação dos moradores de rua. Se campanhas, por exemplo, nas escolas não poderiam contribuir para resolver, para ampliar essa conscientização? Sim. Aliás, só posso acrescentar, pois não, até convidar a população para acompanhar. Nós vamos ter essa semana aí uma mostra de filmes sobre sustentabilidade que chama Ecofalante. Vai estar no Cine Rocks, aqui no Santa Cecília, nas outras universidades também, que são temas muito interessantes. Ontem foi um documentário sobre o lixo, e ele fala justamente sobre essa questão da bituca do cigarro, que todo mundo pensa que é biodegradável, e não é, né? Que é um componente que existe na bituca do cigarro, que é o material plástico, que fica na natureza durante centenas de anos, né? Então essa coisa de jogar a bituca, eu falo, não, mas aí depois a gente então é um seminário muito interessante, são filmes que vão estar aí. Fica aí o convite, que vale a pena para acompanhar isso. Doutor Dauri. Eu enxergo a questão sobre 3 enfoques. Um é o educacional, claro, né? Essa educação precisa começar quanto menor a idade do aluno, melhor para a conscientização. Dificilmente ela consegue ser feita no público adulto, né? Não acredito em campanhas institucionais de conscientização. Isso é muito bom para o político, mas não
né, o que vale é a escola. Muito bem. Eu acho que educação ambiental, eu já tive a oportunidade de dizer isso para o prefeito, educação ambiental não deveria ser feita pela Secretaria de Meio Ambiente, educação ambiental tem que ser feita pela Secretaria de Educação, né, dentro da escola. E é fundamental, sem isso não há mudança do paradigma. O que ajuda muito também na mudança do paradigma é a penalização. Sem dúvida. Né? Eu não conheço nenhum lugar onde a gente não tenha passado por essa fase mais impositiva, né? E uma outra, que é uma coisa que o brasileiro está muito acostumado, é de ter um Estado muito benevolente. Então, se eu jogo a sujeira na rua, vai ter alguém lá... Não, porque vem alguém lá limpar. Né? E isso precisaria, de alguma forma, cobrar, de alguma forma, e buscar o resultado disso. Doutor Dauri, temos mais a conversar, mas chegamos ao final. Infelizmente, eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado, doutor Dauri de Paula Júnior. Obrigado, Chalub, Paula, toda a equipe. E nós estaremos de volta segunda-feira, mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 8h05. Obrigado. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.